Meu noivo cortou completamente a própria mãe por 15 anos. Achei que era apenas um mal-entendido familiar e decidi intervir, tentando forçar uma reconciliação. Mas no instante em que fiz isso, tudo deu errado. A verdade por trás desse distanciamento era muito pior do que eu poderia imaginar. Agora ele cancelou o casamento e me cortou completamente. Eu, mulher de 33 anos, estou sentada agora mesmo na sala de descanso do trabalho, ainda abalada com o que aconteceu ontem à noite. E honestamente não sei o que fazer ou se sequer sinto a mesma coisa em relação ao nosso relacionamento. Estou com meu noivo, homem de 35 anos, há 4 anos. Quando o conheci, eu sinceramente achava que ele era uma das pessoas mais gentis e atenciosas que eu já tinha conhecido. Ele é calmo, responsável, construiu tudo sozinho e é super independente. Essa última parte é meio fundamental. Ele sempre fez tudo sozinho. Sem festas reais de família, sem visitas à cidade natal, sem menções a aniversários de infância ou qualquer coisa que a maioria das pessoas consideraria normal trazer para um relacionamento. Logo no início, ele me contou que tinha um relacionamento complicado com a mãe e o padrasto e que eles não faziam realmente parte da vida dele. Eu respeitei isso. Não pressionei. Com o tempo fui entendendo melhor o quadro. O pai dele foi embora quando ele tinha 4 anos e nunca mais voltou. A mãe se casou de novo, teve mais 2 filhos e, segundo ele, meio que se desligou emocionalmente dele. Pelo que contou, o padrasto nunca o assumiu como filho, e a mãe simplesmente deixou isso acontecer. Depois do primeiro ano de faculdade, ela ligou e basicamente disse para ele não voltar mais para casa. Ele a bloqueou, e foi isso. Já fazendo há mais de 15 anos que ele não tem nenhum contato com ela. Ele conversa com a meia-irmã. Ela tem 25 anos agora. Eu a conheci algumas vezes e ela é muito doce, quieta, mas protetora com ele. Ela também não toca no assunto da mãe. Então, tudo isso para dizer que eu sempre soube que a situação familiar dele não era boa. Mas acho que uma parte de mim pensou que talvez com o tempo, as coisas mudassem. Não que eu esperasse uma reunião completa, ou perdão ou algo piegas assim. Eu só achei que quando ficássemos noivos, talvez ele ao menos considerasse uma reconexão civilizada. Eu sou o oposto dele quando se trata de família. Meus pais ainda estão juntos. São daquele tipo suburbano, classe média, super amorosos. Meu irmão mais novo vai vir de avião da pós-graduação só para ajudar com as decorações. Quando contei à minha mãe que estávamos noivos, ela chorou. E eles também o acolheram, por sinal. Eles o adoram. Sabem do passado dele e nunca o julgaram. Começamos a planejar o casamento no verão passado. Tudo estava indo basicamente bem, orçamento, local, lista de convidados até chegarmos aos convites. Foi aí que essa briga começou. Perguntei se ele pretendia convidar a mãe ou o padrasto. Ele respondeu com um não bem calmo, e eu deixei passar no começo, mas voltei ao assunto alguns dias depois. Não para pressionar, só para perguntar se ele tinha certeza, se talvez não se arrependeria depois ou desejaria ter tentado. Ele disse de forma muito clara que não os convidaria, que eles o machucaram de maneiras que eu nunca entenderia. Aceitei isso naquele momento. Só que tem uma coisa, isso sempre foi uma espécie de cunha estranha entre nós. Não só em relação ao casamento. Houve outros momentos também em que senti que ele reage de forma maior do que a situação pede. Como uma vez, 2 anos atrás, quando estávamos visitando meus pais e minha mãe perguntou como era a mãe dele quando ele estava crescendo. Uma conversa totalmente normal. E ele se fechou pelo resto da noite. Não falou, não comeu e mal se despediu quando fomos embora. Depois teve o aniversário de 34 anos dele. Eu tive a ideia de montar um pequeno álbum de recortes com fotos da infância dele. Então mandei mensagem para a irmã dele perguntando se ela tinha alguma foto dele bebê. Ela me respondeu de um jeito meio constrangido, dizendo que não queria se envolver. Quando contei a ele o que tentei fazer, ele ficou quieto, saiu do apartamento por algumas horas e não disse uma palavra sobre isso quando voltou para casa. Então, sim, acho que eu deveria ter entendido o recado de que esse assunto é radioativo para ele. Mas a verdade é que eu simplesmente não achava saudável que ele tivesse cortado todo o contato para sempre e nunca sequer considerado a ideia de uma reconciliação, especialmente agora com o casamento se aproximando. Isso é um marco enorme na vida. Eu senti que talvez esse fosse o momento certo de tentar, não por eles, mas por ele. O que nos leva à noite passada. Estávamos sentados no sofá revisando os cartões de reserva e a data e finalizando a lista. Eu trouxe o assunto da família dele mais uma vez. Perguntei de novo se ele tinha certeza. Eu disse, você tem certeza de que não quer convidar seus pais? Eu sinto que talvez eu acabe convidando eles pelo meu lado. Eu não estava tentando fazer nada pelas costas dele. Eu genuinamente quis dizer algo como talvez eu pudesse ser a pessoa a entrar em contato. Um gesto de paz ou algo assim, não para manipulá-lo. Eu achei que mostraria que alguém queria que ele tivesse essa conexão. Foi aí que ele perdeu a paciência. Ele me olhou diretamente e disse, então talvez a gente devesse jogar esses convites fora, porque se você não consegue respeitar pelo que eu passei, então eu não quero me casar com você. Depois disso, ele se levantou e foi para o nosso quarto. Eu esperei cerca de 15 minutos e depois fui até lá para falar com ele. Ele se levantou, passou direto por mim, pegou as chaves e saiu do apartamento sem dizer uma única palavra. Só voltou às 23 horas e dormiu no sofá. Também não disse nada. Hoje de manhã, ele se levantou, tomou banho, nem olhou para mim e foi embora. Eu não sei se nós terminamos.
Não sei nem se esse casamento ainda vai acontecer. Cheguei atrasada ao trabalho só para chorar um pouco no banheiro. E agora estou escrevendo isso porque sinto que estou enlouquecendo. Eu sei que esse era um assunto sensível, mas eu não gritei com ele. Não exigi nada. Eu só achei que ele entenderia porque isso era importante para mim. Porque parece incompleto sem sequer tentar. Não é isso que o casamento significa? Estar disposto a enfrentar coisas difíceis. Mas agora estou me perguntando se apenas apertei um botão que eu não tinha permissão para apertar de novo. Eu entendo. Eles o machucaram. Eu ouvi as histórias. Eu escutei. Mas também sei que ele ainda mantém essa dor guardada e nunca fala realmente sobre isso, a menos que eu traga o assunto. E mesmo assim, é só sobre os fatos, não sobre como ele se sente. Acho que ele acredita que ignorar isso torna forte. Mas quando o tema surge, ele se fecha ou vai embora. Isso não parece paz para mim. Isso não foi sobre eu desrespeitar o que aconteceu com ele. Foi sobre tentar fechar um ciclo. Eu não estava pedindo uma reunião de família. Não estava pedindo um almoço com a mãe dele. Eu só pensei que se vamos nos casar, talvez devêssemos ao menos ver quem apareceria. Se eles sequer se dariam ao trabalho. Eu imaginei que se não viessem, ele teria a resposta dele. E se viessem, então talvez isso significasse alguma coisa. Foi isso que eu disse a mim mesma. Mas agora estou aqui sentada, questionando o quanto eu realmente o conheço. 4 anos juntos. E eu não acho que já o tenha visto tão frio assim. A frase que ele me disse ontem à noite não soou como frustração. Soou como algo definitivo, como se ele já tivesse encerrado tudo mentalmente. Tudo porque eu perguntei sobre a mãe dele. Eu fico voltando a algo que aconteceu no primeiro ano do nosso relacionamento. Foi nossa primeira grande briga. Nem foi tão grande assim, só um desentendimento sobre eu ir ver a banda do meu ex-namorado tocar ao vivo. Eu não tinha sentimento nenhum por ele e meus amigos da faculdade iam. Quando mencionei isso, ele não disse não diretamente, mas a expressão dele mudou e ele disse: "A decisão é sua." Eu fui mesmo assim. Ele não falou comigo por 2 dias. Não foi um silêncio raivoso, foi simplesmente nada. E quando finalmente perguntei se ele ainda estava bravo, ele disse: "Eu simplesmente decidi como vejo as pessoas depois que elas me mostram quem são." Aquilo me assustou. Sinceramente, pareceu tão definitivo. Desde então, eu sempre senti essa regra não dita de que se eu tocar no assunto errado ou disser a coisa errada, ele não discute. Ele simplesmente sai, física ou emocionalmente. E agora estou começando a perceber que isso pode ser um padrão, não apenas uma reação ao trauma. Eu não quero pintá-lo como um cara sem coração. Ele é bom comigo na maior parte do tempo. A gente ri muito, nos apoiamos e ele está presente quando eu preciso, financeiramente, emocionalmente em tudo isso. Mas eu não acho que tenha entendido quão profunda é essa ferida até agora. E não sei se posso continuar fingindo que andar na ponta dos pés em torno desse único assunto é saudável. Eu também não sou uma garota ingênua que não entende o que é rejeição na infância. Não estou dizendo que vivi a dor dele, mas eu sei como é ter alguém que você ama se afastar. Meu irmão mais velho lutou contra o vício quando eu estava no ensino médio. Meus pais não o expulsaram de casa, mas pararam de acobertá-lo. Ele não foi à minha formatura do ensino médio, nem à da faculdade, nem aos jantares de aniversário, mas eles sempre esperaram que ele voltasse. Minha mãe ainda manda mensagem para ele todo mês, mesmo ele não respondendo há 3 anos. E acho que foi por isso que senti que tentar importava. Mesmo quando as chances são ruins. Mesmo quando dói, você tenta. Você tenta porque nunca sabe quando alguém pode estar pronto. Eu não estava tentando salvar a família dele. Eu estava tentando poupá-lo de carregar isso sozinho pelo resto da vida. Mas talvez ele não queira isso. Eu não sei onde nós estamos agora. Ele não respondeu nenhuma das minhas mensagens desde esta manhã. A irmã dele me mandou uma mensagem por volta das 16 horas perguntando: "Está tudo bem?" Então imagino que ele tenha falado com ela. Eu não sabia o que responder, então apenas escrevi: "Noite difícil. Estou dividida." Parte de mim sente que eu estava tentando ser a ponte e ele simplesmente a queimou sem nem me dizer o porquê. A outra parte de mim se pergunta se eu venho ignorando sinais de alerta e me convencendo de que ele apenas processa as coisas de forma diferente. Quando na verdade ele é emocionalmente inacessível quando mais importa. E eu sei como o Reddit funciona. Eu sei que as pessoas vão dizer: "Ele deixou claro e você insistiu mesmo assim." Mas não foi como se eu estivesse enfiando um convite goela abaixo dele. Eu perguntei. Perguntei porque me importo, porque quero que nosso casamento seja um em que a gente ao menos tente enfrentar coisas difíceis em vez de fugir delas. Mas talvez ele veja esforço como traição. Eu ainda não sei se terminamos. Não sei se ele vai voltar para casa hoje à noite. Eu não sei se devo cancelar a degustação do buffet que marcamos para sábado. Nem sei se algum dia vou ter uma conversa de verdade sobre isso ou se vai ser só silêncio até tudo desmoronar em silêncio. Então, Reddit, eu sou a errada por querer convidar a família afastada do meu noivo para o nosso casamento mesmo depois de ele ter dito não? Eu realmente preciso de respostas honestas, porque já não consigo mais dizer se eu forço demais ou se estou empurrando há 4 anos apenas contra o silêncio. Comentários do Reddit. Comentário 1. Talvez eu esteja lendo demais nas entrelinhas, mas isso não parece apenas uma discussão isolada que deu errado. Parece que você sempre ficou desconfortável com o fato de ele ter fechado essa porta, e ele sempre ficou desconfortável com o quanto você quer mantê-la aberta. O casamento apenas forçou essa questão a vir à tona. Algo que me chamou a atenção foi a forma como você descreve as reações dele.
Não explosivas, não dramáticas, ele simplesmente some. Esse é um estilo de enfrentamento que as pessoas aprendem quando discutir nunca mudou nada no passado. Se crescer significou ser ignorado ou descartado, desaparecer vira autoproteção. Não é gentil com um parceiro, mas faz sentido. Do seu lado, você parece genuinamente angustiada com a ideia de entrar em um casamento em que uma parte da vida dele esteja permanentemente lacrada. Esse é um medo válido. Casamento não é só amor. É uma narrativa compartilhada. E agora existe um capítulo que você não pode tocar. Você foi desajeitada? Sim. Pressionou no momento errado? Provavelmente. Mas isso não explodiu porque você fez uma pergunta. Explodiu porque nenhum de vocês reconciliou como esse casamento realmente vai ser a longo prazo. Antes de se preocupar com quem é o errado, eu me preocuparia mais se algum de vocês se sente seguro para ter conversas difíceis com o outro. Isso importa muito mais do que quem está na lista de convidados. Comentário 2. Eu posso convidá-los pelo meu lado. Essa frase muda completamente o tom de toda a situação. Mesmo que você não quisesse dizer isso como uma ameaça ou jogada de poder, provavelmente soou assim. Para ele, isso deve ter parecido que a história dele poderia ser ignorada porque você se sentia moralmente certa. Do ponto de vista dele, a mãe disse para ele não voltar para casa. Esse tipo de rejeição não desaparece. Ela se cristaliza. Pessoas que passam por isso não romantizam reconciliação. Elas sobrevivem cortando a fonte da dor. Então, quando você continua voltando a esse assunto, provavelmente parece que você está minimizando algo que moldou toda a vida adulta dele. Ao mesmo tempo, eu também não acho que ele esteja lidando bem com isso. O sumiço, o gelo emocional, a bomba do talvez não devêssemos nos casar. Essas são respostas nucleares. Elas sugerem que ele não sabe como permanecer no desconforto com um parceiro. Isso é um problema sério para um casamento, porque a vida é uma sequência interminável de conversas desconfortáveis. Isso soa como duas pessoas que se amam, mas nunca aprenderam a brigar de forma justa juntas. Você avança, ele recua. Nenhum dos dois está errado pelo que sente, mas a colisão aqui era previsível. Comentário 3. Todo mundo vai ter uma opinião sobre os convites, mas a parte a qual eu sempre volto é quantas vezes você trouxe esse assunto à tona e o quão claramente ele disse não. Eu não acho que você seja mal ou desrespeitosa. Mas acho que você continuou cutucando uma ferida que ele passou anos tentando enterrar. É fácil esquecer que nem todo mundo vê a família como algo sagrado. Para algumas pessoas, é apenas onde o dano começou. Ele não deve a ninguém do passado um gesto de paz só porque isso deixaria um dia de casamento bonito. Aquele momento no sofá, quando você disse que talvez os convidasse, foi o ponto de ruptura. Mesmo que você quisesse dizer outra coisa, você tirou o poder das mãos dele e tentou reformular a narrativa. Mas eu também entendo o seu lado. Você não estava tentando sabotá-lo. Você queria que ele se curasse ou ao menos não entrasse nesse casamento com um muro de concreto atrás de si. Mas a forma como você fez isso encurralou um homem que não lida bem com confronto, e ele fugiu. No fim das contas, isso parece duas pessoas tentando forçar versões diferentes de encerramento uma sobre a outra. A pergunta agora não é quem estava certo. É se algum de vocês ainda consegue se encontrar no meio do caminho. Atualização. Muita coisa aconteceu desde o meu post original, e eu até hesitei em voltar aqui, mas sinto que preciso tirar isso do peito. Também quero responder aos comentários que basicamente disseram que eu cruzei um limite e fiz tudo girar em torno de mim. Vocês não estão errados, mas também não é tão preto no branco quanto todo mundo pensa. Então, aqui está o que realmente aconteceu depois daquela noite em que ele saiu e dormiu no sofá. Nós não conversamos por quase 2 dias inteiros. Eu dei espaço a ele, mas nesse espaço eu não conseguia parar de pensar em como tudo parecia injusto. Ele continuava dizendo que eu não entendia, mas como eu poderia entender se ele nunca me contou toda a verdade? Foi então que eu tomei a decisão. Eu encontrei o número da mãe dele pelo Facebook da irmã dele. Eu não contei a ele. Eu simplesmente liguei. Eu esperava frieza, defensividade, talvez raiva. Em vez disso, ela soou suave, quieta, como se estivesse esperando por aquela ligação. Disse que pensava em entrar em contato com ele há anos, mas nunca soube como. Admitiu que as coisas terminaram mal e que erros foram cometidos. Disse que sempre se arrependeu de como aquela última conversa aconteceu e que nunca deveria ter deixado chegar àquele ponto. Perguntei se ela gostaria de ir ao casamento apenas para estar presente. Ela chorou, disse que se sentiria honrada, que talvez aquilo pudesse ser o começo de algo novo. Eu não contei a ele sobre a ligação. Achei que quando a raiva inicial passasse, ele veria aquilo pelo que era. Um gesto, uma ponte. Então fui além. Convidei-a para um jantar. Eu estava organizando com minha família para falar dos detalhes finais do casamento. Disse a ela que seria algo simples. Não contei ao meu noivo que ela estaria lá porque, sinceramente, achei que ele não iria se soubesse. Eu só queria que eles estivessem no mesmo ambiente, não para resolver tudo, apenas para coexistir por algumas horas. O jantar foi um desastre. Chegamos primeiro ao restaurante.
Minha mãe, meu pai, meu irmão e alguns amigos próximos da família já estavam sentados. A mãe dele chegou pouco antes de ele chegar. No segundo em que ele a viu, ele congelou. Literalmente congelou. Não se mexeu, não falou nada, apenas ficou olhando. Meu irmão se levantou para cumprimentá-lo, sem perceber que algo estava errado. Meu noivo simplesmente se virou e saiu direto do prédio. Eu fui atrás dele e ele só me olhou e disse: "Você a trouxe aqui." Eu disse que ela queria estar ali, que talvez isso pudesse ser curativo. Ele respondeu: "Eu te disse que não a queria perto de mim." Depois entrou no carro e foi embora. Naquela noite, voltei para casa e todas as coisas dele tinham sumido. Não apenas uma mala, tudo. Roupas, ferramentas, produtos de higiene, o laptop, até as facas de cozinha que ele tinha comprado. Tudo sumiu. Liguei para a irmã dele. Não atendeu. Mandei mensagem, nenhuma resposta. No dia seguinte liguei para o trabalho dele e me disseram que ele tinha tirado uma licença pessoal. Então fiquei completamente no escuro por uma semana inteira. Então veio o e-mail. Ele me mandou um e-mail de 4 páginas explicando tudo. Cada mentira que eu nunca soube. Cada ferida que eu reabri. E a verdade que eu nunca conheci porque ele não confiava em mim o suficiente para compartilhar. Ele me contou que o rompimento com a mãe não foi apenas um afastamento. Foi o resultado de anos de abuso físico e sexual cometidos pelo padrasto. A mãe dele sabia. Ela ignorou, negou, disse para ele não arruinar o casamento dela. Quando ele finalmente documentou os ferimentos e foi à polícia, ela disse às autoridades que ele era perturbado e que havia inventado tudo. O advogado do padrasto enterrou o caso. A mãe dele não disse algo em um momento de raiva. Ela o expulsou porque ele tentou escapar. Ela escolheu o homem que o machucava em vez do próprio filho. E nunca olhou para trás. Quando perguntei anos atrás sobre as cicatrizes dele, ele disse que tinha se envolvido em algumas brigas. Eu acreditei. Ele falou como se não fosse importante. Nunca me deu motivo para investigar mais a fundo. Eu nunca perguntei de novo. Achei que o silêncio fosse apenas repressão emocional. Achei que eu estava sendo paciente. Mas ele disse no e-mail que a única razão pela qual nunca compartilhou o abuso antes foi por minha causa, porque via a forma como eu falava sobre perdão, família e dar segundas chances às pessoas. Ele não confiava que eu acreditaria nele. E quando eu fui pelas costas dele, quando convidei a mãe dele depois de ele ter dito não, isso provou para ele que estava certo em não confiar em mim. E sim, ele disse que acabou. Sem casamento, sem mais contato. Acabou. Eu tentei responder, tentei ligar, até mandei e-mail para a irmã dele. Nada. Então fui novamente atrás da mãe dele. Contei o que tinha acontecido. Perguntei se ela poderia falar com ele. O tom dela mudou. Ficou frio. Ela disse que não ia se envolver em drama, que achava que ele já tinha superado isso, que ele sempre teve tendência a inventar coisas. Foi aí que finalmente caiu a ficha. Ele não era o mentiroso. Eu era a idiota. Por anos, eu disse a mim mesma que as pessoas dizem coisas que não querem dizer, que pais ficam sobrecarregados e que deveríamos tentar consertar antes que seja tarde demais. Eu dizia a mim mesma que não era saudável guardar rancor, mas nunca foi sobre rancor. Foi sobrevivência. A mãe dele não apenas falhou com ele, ela ajudou a destruí-lo, e eu a trouxe de volta para a vida dele com um sorriso no rosto. Minha própria família nem sabe o que aconteceu. Eu disse que ele teve uma emergência familiar, que adiamos o casamento. Eu não consigo me obrigar a contar a verdade sobre o que fiz, sobre o que desfiz. Ainda penso naquela noite no restaurante, em como ele ficou completamente imóvel quando a viu, como se o corpo dele tivesse desligado. E eu continuo me ouvindo dizer que ela queria estar ali, como se isso fosse algo bom. As pessoas nos comentários diziam que eu precisava parar de pensar como filha e começar a pensar como parceira. Mas acho que nunca soube exatamente o que isso significava. Eu achei que ajudá-lo a se reconectar fosse amor. Achei que empurrá-lo gentilmente fosse apoio. Mas tudo o que fiz foi colocar a minha versão de cura acima da realidade dele. Agora eu não posso consertar isso. Eu não sei onde ele está. Não sei se ele está seguro. Não sei se ele está sozinho. Tudo que eu sei é que eu não fui a pessoa que ele precisava que eu fosse. Eu estava ocupada demais sendo a pessoa que eu achava que ele precisava. E essa diferença nos custou tudo. Para todos que perguntaram, sim, eu comecei terapia. Não estou postando aqui para ganhar aprovação nem para ser perdoada. Não acho que eu mereça isso. Eu só queria que as pessoas entendessem que até boas intenções podem arruinar a vida de alguém se você não for cuidadoso. E que amor, amor de verdade, às vezes significa manter as mãos longe daquilo que machuca. Mesmo quando você acha que pode consertar. Ele me pediu para deixá-lo em paz, e eu vou respeitar isso. Mas se você algum dia estiver no meu lugar e achar que a sua forma é a única forma de amar alguém de volta à paz, pare. Pergunte antes. Escute com mais atenção, porque eu não fiz isso. E agora não sobrou nada. Comentários do Reddit. Comentário 1. Existe uma parte do seu relato em que você fala em dar espaço a ele e, na mesma frase, descreve ter entrado em contato secretamente com a mãe dele, planejado um jantar e alinhado tudo como uma aparição surpresa. Isso não é dar espaço. Isso é encenar uma cena de revelação de filme Hallmark dentro da história de horror real de um homem. Você nem sequer contou ao seu próprio noivo que a protetora do abusador dele estaria lá. O que você achou que ia acontecer? Abraços e encerramento emocional? É absurdo que você ainda tenha precisado do Reddit para explicar o tamanho do dano. Isso me diz que você nunca acreditou de verdade que a dor dele tivesse peso. Você achou que ele era frio, distante e dramático.
Então o tratou como um homem quebrado que só precisava de um empurrãozinho gentil de volta ao amor. Mas pessoas que sobrevivem a coisas assim não precisam de empurrões. Elas precisam que sejam deixadas em paz quando pedem isso. Comentário 2. Esse relato me quebrou um pouco. Você racionalizou cada passo. A ligação, o convite, a emboscada do jantar. Você revestiu suas intenções como uma armadura, mas por baixo disso tudo havia medo. Medo de se casar com alguém com uma ferida aberta que você não conseguia costurar. Medo do que seus amigos e sua família pensariam ao ver cadeiras vazias com o sobrenome dele. Então você tentou apagar o buraco e limpar a bagunça para as fotos do casamento. Ele não precisava de uma salvadora. Ele precisava de uma testemunha. Alguém disposta a sentar com a verdade feia. Em vez disso, você ofereceu a ele uma versão da mãe dele vestida com palavras melhores. Isso não foi cura. Foi controle disfarçado de cuidado. E o silêncio em que você está agora é o som de alguém finalmente escolhendo a própria paz. Comentário 3. Meu Deus. Eu precisei me afastar da tela depois de ler a parte do jantar. Você o pegou de surpresa. Não há outra forma de dizer. Ele disse não várias vezes. E você escolheu acreditar que a sua ideia de cura importava mais do que o trauma vivido por ele. Você não apenas ignorou o limite dele. Você colocou a mulher que encobriu o abusador dele na primeira fila do casamento dele e depois agiu como se isso fosse compaixão. E ainda assim correu até ela depois que ele cortou contato com você. Ela se revelou no instante em que disse que ele tinha mania de inventar coisas. Só essa frase prova que tudo o que ele disse sobre ela era verdade. Você quis que ela fosse algo que ela nunca foi. E agora ele está pagando por essa fantasia. Eu não duvido que você o tenha amado, mas você o amou de uma forma que servia à sua própria narrativa. Você o perdeu porque não conseguiu aceitar que nem toda fratura familiar tem um reparo limpo. Comentário 4. Você disse que ele deveria ter esclarecido as cicatrizes quando você perguntou. Meu Deus, você realmente acha que alguém que foi consumido e sexualmente abusado pelo homem que a própria mãe defendeu tinha o dever de te entregar uma apresentação clara e organizada sobre o trauma dele? Ele contou a verdade da forma que sobreviventes geralmente contam, em fragmentos silenciosos, com longos intervalos de silêncio entre eles. E, em vez de escutar, você preencheu as lacunas com aquilo que te deixava mais confortável. Você não estava procurando a verdade. Estava procurando algo que pudesse consertar. Foi por isso que continuou pressionando. E quando ele não te deu isso, você foi brincar de diplomata com uma mulher que o apagou da própria vida para proteger um predador. Você achou que o choro dela ao telefone era arrependimento. Não era. Era uma atuação. E você comprou. Você apostou a sanidade dele na sua versão de encerramento emocional. E ele foi embora, como deveria. Atualização 2. Estou de volta porque fingir que isso terminou de forma limpa seria mentira. Eu li os comentários da última vez. Disse a mim mesma que os entendia. Até tentei aplicá-los. Passei algumas semanas sem entrar em contato. Disse às pessoas que tinha acabado. Guardei o que restou das coisas do casamento e enfiei tudo no armário. Fui trabalhar, voltei para casa, dormi mal e repeti isso todos os dias. Não funcionou. O que eu não conseguia tirar da cabeça era a ideia de que eu o abandonei justamente quando tudo finalmente fazia sentido. Depois que soube da verdade, depois que entendi o que realmente aconteceu naquela casa, parecia errado simplesmente ir embora. Eu ficava pensando, eu estava noiva desse homem. Eu o amo. Eu deveria poder ajudá-lo a se recuperar de algo que destruiu a vida dele. Não consertar, ajudar, estar ali. Essa frase ficava se repetindo na minha cabeça. Então eu quebrei o silêncio. Enviei um e-mail para ele. Um e-mail curto. Pedi desculpas pelo jantar. Pedi desculpas por ter entrado em contato com a mãe dele. Disse que eu acreditava nele. Eu disse a ele que queria apoiar a recuperação dele e que faria isso do jeito que ele quisesse, em silêncio, com ajuda profissional. Não obtive resposta. Alguns dias depois, enviei outro e-mail. Disse que estava adiando o casamento por tempo indeterminado, não cancelando, porque eu não estava pronta para desistir. Apresentei isso como uma forma de nos dar tempo, não de criar pressão. Ainda assim, nada. Conversei com meus amigos. Essa parte importa. Eles me viram desmoronar. Também o adoravam quando estávamos juntos. Lembram dele como alguém gentil, estável e confiável. Um deles disse algo que ficou comigo. Ele não se vê da forma como os outros o veem. Ele não enxerga o que tem de bom. Isso virou uma ideia que eu não deveria ter considerado. Planejamos um pequeno encontro, não uma armadilha, não uma emboscada, apenas amigos. A ideia era lembrá-lo de que as pessoas o veem como forte, não quebrado, fazer com que ele fosse o herói da própria história, ao menos uma vez. Eu dizia a mim mesma que isso era apoio, cura por meio da comunidade. Ele veria rostos familiares e talvez se sentisse mais seguro. Ele não sabia disso. Descobri onde ele estava hospedado por meio de um amigo em comum que achou que eu já soubesse. Fui até lá com 2 amigos.
Não fomos até a porta dele. Esperamos no pátio. Quando ele saiu e nos viu, a expressão no rosto dele não foi de surpresa. Foi alarmante. Comecei a falar rápido demais. Disse que estava tentando seguir em frente e não conseguia. Disse que acreditava nele. Disse que todos ali o respeitavam. Um dos meus amigos entrou na conversa e disse o quanto estava orgulhoso dele por ter sobrevivido a tudo. Outro disse que ele era um bom homem e merecia felicidade. Ele me mandou ir embora. Disse que tinha pedido para eu deixá-lo em paz. Eu disse que não estava ali para brigar. Disse que estava ali para ajudar. Ele repetiu o pedido e foi embora. No dia seguinte, recebi um e-mail de um advogado. Medida protetiva temporária. Nenhum contato. Proibição de me aproximar da casa ou do local de trabalho dele. Comunicação apenas por meio de advogados. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Mas parte de mim ainda dizia que aquilo era medo falando, trauma falando, que se ele pudesse conversar com um terapeuta comigo presente, as coisas iriam se suavizar. Então marquei uma sessão. Um profissional licenciado que trabalha com casais e trauma. Enviei os detalhes do agendamento por meio do meu advogado, dizendo que a participação era voluntária. Achei que o profissionalismo tornaria isso aceitável. O terapeuta respondeu primeiro a mim, perguntando se ambas as partes haviam consentido com sessões conjuntas. Eu disse que ainda não. O terapeuta se recusou a prosseguir. Entrei em espiral. Foi aqui que fiz algo que não consigo justificar claramente. Tentei expor o que tinha acontecido com ele, achando que isso o protegeria. Entrei em contato com um grupo de defesa de vítimas e perguntei sobre caminhos de denúncia, opções civis e atenção da mídia. Não usei o nome dele, mas descreve a situação de forma específica o suficiente para não ser algo abstrato. Eles perguntaram se ele queria isso. Eu disse que acreditava que ele estava assustado demais para dizer sim. Eles me disseram para parar. Disseram que, sem o consentimento dele, qualquer coisa pública poderia reumatizá-lo. Disseram que boas intenções não anulam o dano. Uma das pessoas disse que apoiar significa seguir, não liderar. Essa frase me tirou o fôlego. Enquanto isso, meus pais intervieram. Fizeram perguntas. Por que eu ainda estava tentando entrar em contato com ele? Por que havia documentos legais? Por que meus amigos estavam sendo contatados por advogados? Quando expliquei, meu pai ficou em silêncio. Minha mãe disse algo que eu não esperava. Isso já não é amor, isso é obsessão. Eles me deram um ultimato que eu nunca achei que ouviria. Procure ajuda ou vamos nos afastar do apoio financeiro e emocional. Disseram que não podiam me ver destruir a própria vida chamando isso de cuidado. Ainda tentei uma última abordagem. Escrevi uma carta para a irmã dele. Não pedi que ela interviesse. Pedi apenas que entregasse uma caixa com alguns pertences dele que eu havia encontrado, junto com uma carta de desculpas. Ela respondeu com uma única frase: não entre em contato comigo novamente. Depois disso me bloqueou. Depois disso ele desapareceu. Mudou de localização. Amigos em comum pararam de responder. Ouvi por terceiros que ele trocou de emprego. Não sei onde ele mora agora. Não sei como ele está. Só sei que fui completamente excluída. A medida protetiva foi confirmada. Ver meu nome ao lado de palavras como contato proibido fez algo comigo. Arrancou todas as histórias que eu vinha contando a mim mesma. Não havia como enquadrar aquilo como apoio. Não havia como fingir que eu estava ajudando na cura dele. A lei não se importa com intenções. Ela só olha para ações. Então eu parei. Cancelei tudo relacionado ao casamento em vez de apenas adiar. Enviei e-mails aos fornecedores, perdi os valores pagos e não discuti. Pedi aos amigos que parassem de me atualizar. Bloqueei a mãe dele, desta vez por iniciativa minha. Comecei terapia, dizendo estou pensando em procurar ajuda. Isso teria sido mais uma mentira. Eu já estou em tratamento. 2 vezes por semana, não terapia de casal. Individual. Estamos desmontando porque eu precisava ser aquela que ficava, a que consertava, a que dava sentido a uma dor que não era minha. Estamos falando sobre porque ser necessária parece segurança para mim. Sobre porque o silêncio é insuportável. Não sei mais o que reconciliação significa. Sei que eu o quis de volta desesperadamente. Eu sei que uma parte de mim ainda quer, mas também sei que querer alguém não me dá o direito de continuar insistindo quando todos os sinais dizem para parar. Se ele nunca mais falar comigo, essa será a consequência do que eu fiz. Se ele se curar sem mim, isso ainda é cura. Estou tentando conviver com isso sem transformar em mais uma missão. Não estou perguntando como reconquistá-lo. Essa porta está fechada, e fingir o contrário só me manteria presa. Estou perguntando se começar a terapia agora, depois de tudo, é pouco e tarde demais ou se esta é a única atitude responsável que ainda me resta. Achei que amor significava persistência. Estou aprendendo tarde demais que, às vezes, significa deixar alguém em paz exatamente quando todo instinto manda fazer o contrário. Comentários do Reddit. Comentário 1. Isso não é romântico. É perigoso. Você está em espiral e tentando embrulhar isso em uma linguagem que soa como cura e apoio. Mas a verdade é que você cruzou a linha para a perseguição há muito tempo. Você construiu todo mundo em torno de alguém que disse claramente que não quer ser encontrado. E você não está ouvindo. Está apenas rearranjando as peças para manter a fantasia viva. Procure ajuda. Terapia não é um item de checklist. É o único caminho que não termina em mais danos. Ele mudou de emprego e de casa, entrou com documentos legais e cortou amigos em comum, e você ainda age como se existisse algum método secreto para destravá-lo.
Não existe. Solte. Cure-se de verdade ou isso vai piorar para os dois. Comentário 2. Sabe o que eu acho que mais o quebrou? Você o fez reviver a experiência de não ser ouvido. A mãe dele não acreditou nele. A polícia ignorou os hematomas. O sistema arquivou o caso. Aí, anos depois, a única pessoa em quem ele confiava levou o defensor do abusador dele a um restaurante e chamou isso de reconciliação. E mesmo depois de tudo isso, você ainda achou que ele acabaria cedendo se você usasse as palavras certas, levasse o amigo certo ou marcasse o terapeuta certo. Você estava tão ocupada tentando ser o momento de virada dele que se tornou mais um silêncio do qual ele precisou fugir. Ele não desapareceu porque tem medo de se curar. Ele desapareceu porque já tinha sobrevivido uma vez, e você estava arrastando ele de volta para o fogo como se fosse um favor. Comentário 3. É perturbador o quanto você intelectualizou tudo. Como se estivesse escrevendo um estudo de caso, em vez de vivendo um término. Você dissecou o trauma dele, categorizou suas ações, consultou profissionais, envolveu pessoas em comum e ainda assim perdeu a coisa mais óbvia. Ele não queria você envolvida. Ponto final. Não era ambíguo. Não era enigmático. Ele disse não. E você transformou isso em 100 novos movimentos, todos justificados como apoio. A parte mais inquietante é que você continuou escalando depois de saber do abuso. Aquilo deveria ter sido sinal vermelho. Em vez disso, você dobrou a aposta e arrastou seus amigos para isso como testemunhas de uma peça que você estava produzindo. Existe um motivo para as pessoas não quererem mais te ajudar. É porque nada disso nunca foi realmente sobre ele. Comentário 4. Você acha que estava tentando ajudar, mas tudo o que você fez gritava outra coisa. Ele me deve um encerramento. Foi isso que te moveu. Não alguma missão altruísta de apoiar a cura dele. Você odiou que ele pudesse te excluir e seguir em frente. Odiou ser cortada sem uma cena final, então fabricou uma repetidas vezes até terminar em ação judicial. Pessoas que amam em silêncio não mandam e-mails para advogados nem encenam intervenções com amigos. Elas sofrem. Doem. Seguem em frente. Você transformou o luto em estratégia. Continuou chamando isso de amor, mas a sua versão de amor exigia que ele se envolvesse com você nos seus termos, não importando o custo para ele. Isso não é cuidado. É direito travestido de devoção. Atualização 3. Já se passou pouco mais de um ano desde a última vez que escrevi. Esperei de propósito. Não queria voltar no meio de mais um caos e fingir que tinha aprendido algo só porque o tempo passou. Queria poder dizer que mudei. Não sei se consigo dizer isso de forma limpa, mas ao menos posso dizer o que realmente aconteceu. Continuei na terapia de forma consistente. Mesmo terapeuta 2 vezes por semana no começo, depois 1 vez por semana. Não abandonei quando ficou desconfortável. Não troquei de terapeuta até alguém me dizer o que eu queria ouvir. Meus pais cumpriram o que disseram. Eles realmente se afastaram financeiramente e emocionalmente até eu me manter no processo. Isso me assustou o suficiente para parar de entrar em espirais evidentes. O que a terapia me deu não foi sabedoria nem contenção, foi linguagem. No início, minha terapeuta sugeriu trabalho em grupo. Pessoas que amaram parceiros com traumas profundos e os perderam porque tentaram ajudar da forma errada. Eu entrei. Ouvi. Contei minha história. As pessoas concordavam com a cabeça. Diziam que se viam em mim. Aquilo me fez bem de um jeito que deveria ter me preocupado mais do que preocupou. Uma noite, alguém do grupo mencionou um post no Reddit que soava assustadoramente parecido com a minha situação. Não pedi o link. Mesmo assim, fui atrás. Não era ele, mas ler estranhos falando sobre alguém como ele despertou algo familiar em mim. Respondi de forma anônima, sem citar nomes, sem corrigir fatos, apenas reformulando, falando sobre como é amar alguém que desaparece. Disse a mim mesma que era inofensivo, que ninguém faria a conexão. Depois, descobri que um dos amigos em comum acompanhava o fórum e reconheceu os detalhes. Ele não me mandou mensagem. Mandou para ele. Foi a primeira vez que o advogado dele enviou um aviso em vez de entrar com alguma medida formal. Por essa mesma época, as tarefas da terapia incluíam tentativas de reparação não para enviar, apenas para escrever. Escrever pedidos de desculpa que nunca seriam entregues, para entender onde a responsabilidade realmente estava. Escrevi dezenas de páginas. Então cometi o mesmo erro de antes, só que melhor disfarçado. Entrei em contato com a irmã dele. Foi uma mensagem longa, ponderada, reconhecendo o dano sem minimizá-lo. Disse que não estava pedindo que ela consertasse nada. Disse apenas que queria que ela soubesse que eu acreditava plenamente nele e que estava trabalhando em entender por que eu precisava intervir em vez de ouvir. Apertei enviar e fiquei ali tremendo, convencida de que finalmente era a versão certa de mim falando. Ela encaminhou a mensagem para o advogado dele. Nenhuma resposta. Outra sugestão da terapia foi envolvimento comunitário. Direcionar cuidado para lugares onde ele é realmente desejado. Comecei a fazer trabalho voluntário em uma ONG que apoia sobreviventes de abuso. Não em função de aconselhamento, apenas logística, agendamento, arrecadação de fundos e meios. Eu dizia a mim mesma que isso não tinha a ver com ele, mas também falava demais sobre isso. Deixava as pessoas saberem por que eu estava ali. Enquadrava como crescimento.
Alguém da organização me chamou de lado com cuidado e disse que minhas motivações não pareciam tão resolvidas quanto eu achava. Sugeriram uma pausa. Interpretei isso como rejeição, não como feedback. Convenci-me de que precisava de um encerramento que não envolvesse reabrir feridas. Isso significava manter distância, e em grande parte consegui por meses seguidos, até me convencer de que crescimento merecia reconhecimento. Pedi a um amigo em comum que lesse uma carta que eu tinha escrito e me dissesse se soava equilibrada. Ele concordou com hesitação. Pedi que não repassasse. Ele não prometeu isso. Uma semana depois, soube que a carta tinha chegado até ele, anexada a um e-mail que dizia: acho que ela não está bem. Esse terminou com outra carta jurídica. Mais firme, menos paciente, ainda sem acusação formal. Foi aí que eu parei. De verdade, dessa vez. Naquela noite, chorei mais do que em qualquer momento desde o fim do noivado. Não porque eu sentisse falta dele da forma romantizada, mas porque finalmente entendi o quão implacável eu tinha sido enquanto dizia a mim mesma que estava me curando. A terapia não me tornou automaticamente menos capaz de causar dano, apenas me deixou melhor em justificá-lo. É assim que as coisas estão agora. Estou sem contato há meses. Sem contato de verdade, sem intermediários, sem escritos feitos para serem encontrados. Sem processamento que vaze para fora. Troquei de terapeuta depois de reconhecer que precisava de alguém que me interrompesse quando eu vestisse compulsão com a roupa de insight. Meus pais retomaram o contato aos poucos, com condições que eu não questionei. Continuo na terapia. Ainda sinto o impulso de buscar provas de que mudei. Não ajo mais sobre isso. Não espero reconciliação. Nem sequer enquadro isso como possibilidade. Não porque dói esperar, mas porque esperar nessa direção sempre me puxa para fora do chão. Estou escrevendo esta atualização porque pessoas perguntaram se a terapia ajuda alguém como eu. Pode ajudar, mas apenas se você aceitar que aprender linguagem antes de aprender contenção pode te tornar perigoso de maneiras mais silenciosas. Eu não estava mais tentando destruir a paz dele. Estava tentando ser perdoada sem ser convidada de volta. Se você está lendo isso e se reconhece, pare antes do que eu parei. Pare quando a palavra ajuda começar a pesar na sua boca. Pare quando o crescimento virar performance. Pare quando a pessoa que você disse importar precisa envolver advogados para se sentir segura. Eu não sei o que ele está fazendo agora. Não pergunto. Não verifico. Esse é o único progresso honesto que posso afirmar. E precisa ser suficiente. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você ainda está escrevendo sobre ele depois de tudo. Cartas jurídicas, ordens de restrição, pessoas implorando para você deixá-lo em paz. E você continua fazendo posts como este, como se fosse um monólogo trágico em que aprende algo profundo. Mas você não aprendeu a parar. Só aprendeu a reembalar a obsessão com um vocabulário melhor. Você insiste que não busca reconciliação. Ainda assim, cada parágrafo volta a se curvar em direção a ele, como se você nunca tivesse aprendido outro caminho. Ele mudou de cidade, trocou de emprego, desmontou a vida antiga só para ganhar distância dessa história. E mesmo assim você paira na borda dela. Cada passo que você chama de crescimento é apenas mais um olhar cuidadoso por cima do ombro, esperando que ele perceba. Isso não é cura. É fixação suavizada pela linguagem legitimada com o selo de um terapeuta. Comentário 2. Toda vez que alguém te disse para parar, você ouviu ainda não. Cada aviso virou um desafio. Você não foi mal interpretada. Te disseram de forma direta que sua presença piorava as coisas. E sua resposta foi encontrar palavras mais bonitas para o mesmo comportamento. Você disse que mudou, mas está claro que o que realmente mudou foi a embalagem. A parte em que você disse que a terapia não te tornou mais segura, apenas mais convincente. Essa frase importa. Provavelmente é a coisa mais honesta de todo o texto. O resto soa como alguém tentando ganhar pontos por finalmente fazer o que deveria ter sido feito meses atrás. Nada. Você não ganha medalha por parar depois de uma ordem de restrição e 3 advogados. O que você ganha é ter que conviver com isso e não transformar tudo em uma maldita narrativa de redenção. Comentário 3. Você confundiu insight com direito. Continua dizendo que está processando, que está crescendo, que não está entrando em contato. Mas cada progresso que você lista tem o nome dele escondido por baixo. Trabalho voluntário em lugares onde sobreviventes se reúnem. Escrita de ficção que espelha o noivado fracassado. Mensagens para a irmã dele sob o disfarce de reparação. Tudo isso são apenas novas rotas para se aproximar de alguém que deixou muito claro que quer um espaço intocado por você. Isso não é crescimento. É estratégia disfarçada de luto. Você quer que ele te veja de outra forma, que saiba que você mudou, que testemunhe sua evolução como um espectador silencioso que um dia vai dizer, ok, talvez ela não fosse tão ruim assim. Não é assim que funciona. Se a cura precisa de plateia, não é cura, é relações públicas. A parte mais difícil de errar do jeito que você errou é que você não pode escolher quando as pessoas vão te perdoar. Às vezes, elas nunca perdoam. E às vezes, o melhor que você pode esperar é se tornar alguém que não continua pedindo desculpa em novos formatos. Crescimento real é entediante. É silencioso. É feito sozinho.
Escreva essa parte. Não mais uma versão da história em que você quase acertou.